Meus amigos, diretamente de Venezuela do Sul, Caracas do Sul, como estão todos vocês? Vejam, em entrevista exclusiva para a revista Veja, o Dr. Jair Messias Bolsonaro, pelo menos a revista, ele afirmou: vou voltar em 2026. Ele disse: o candidato à presidência da República em 26 serei eu. Vamos tentar entender um pouco disso e na sequência a gente comenta, ok? Vamos lá. Disse Bolsonaro: vou voltar em 2026, em entrevista à Veja. Ex-presidente celebra a vitória da direita na maioria do país e afirma que a investigação pela trama golpica é apenas perseguição política. Jair Bolsonaro foi um dos grandes derrotados no pleito municipal. Veja bem, ele deu uma entrevista e o articulador, né, quem escreveu a matéria, e a matéria de Sérgio Ruiz Luz, né, a matéria de Sérgio Ruiz Luz, na revista Veja, ele deu a entrevista e eles fizeram aqui uma compilação para esse parágrafo introdutório. Vamos lá. Nós estamos no Brasil no momento em que os banqueiros estão se tornando dono dos veículos de comunicação, mas nem precisavam, porque de banqueiro oficialmente ou não, os veículos de comunicação no Brasil fazem tudo nesses tempos, menos o papel de imprensa. O papel de imprensa livre, menos isso. A imprensa do Brasil não está livre porque está acorrentada com os grilhões do vil metal. Há muito se descolou realmente da essência e da missão da imprensa livre e democrática e passaram como nunca, como diria Lula, na história desse país, a serem meros estabelecimentos onde se busca o vil metal, sacrificando a informação. Porque é óbvio que uma empresa privada tem que ter a sua remuneração, o seu vil metal, tem que ter lucro, etc. Mas não se pratica mais jornalismo no Brasil. Isto aí é outra coisa que, como dizia um professor meu, tem que inventar outro nome para isso daí. Jair Bolsonaro foi um dos grandes derrotados no pleito municipal, diz aqui a revista Veja. Tido como o maior cabo eleitoral da direita, empenhou-se em projetos que fracassaram no segundo turno. Aliás, alguns fracassaram até no primeiro turno, como a derrota do Ramagem no Rio de Janeiro. Aqui a Veja dá exemplos dos que fracassaram no segundo turno, como os políticos do PL Bruno Engler, em Belo Horizonte, e Fred Rodrigues, em Goiânia. Mesmo em vitórias importantes, houve controvérsias. Em Curitiba, apesar de ter indicado o vice de Eduardo Pimentel, flertou com a adversária dele, a radical Cristina Graham. A radical. E se nós chamássemos também a Veja de veículo de comunicação radicalmente, uma radical do amor ao vil metal, né? Uma radical, né? O José Disseu, que agora teve todos os seus processos anulados por Gilmar Mendes, esse foi Gilmar Mendes, ele não é um radical, o guerreiro do povo brasileiro não é um radical, nunca é um radical, né? Não é radical não, né? É a Cristina Graham, que é uma radical, tá bom. O ex-presidente também indicou o companheiro de chapa de Ricardo Nunes, em São Paulo, mas teve uma participação tímida na campanha, deixando claro que o MDBista não era o nome dos seus sonhos. A confusão aumentou quando elogiou a inteligência de Paulo Marçal. Realmente foi uma... Bolsonaro se bananou muito no Paraná e em São Paulo. Já o Bolsonaro foi um dos grandes vencedores nas eleições, né? Então, ele usa uma técnica. O articulista começa o primeiro parágrafo dizendo: Jair Bolsonaro foi um dos grandes derrotados nas eleições. No segundo parágrafo ele abre assim: Jair Bolsonaro foi um dos grandes vencedores nas eleições. Interessante, né? Doutor, você está vendo como o articulista tem uma técnica? Tá bom. E por que é que ele não começou o primeiro parágrafo da matéria dizendo Jair Bolsonaro foi um dos grandes vencedores? Por que é que ele começou colocando no primeiro parágrafo Jair Bolsonaro foi um dos grandes derrotados? Tudo isso, pessoal, não é à toa.
o jornalista que faz da palavra tal qual um carpinteiro usa a madeira, ele faz isso de propósito. E aí serve aos interesses do chefe quando quer fazer a malandragem. Jair Bolsonaro foi um dos grandes vencedores nas eleições. Minha articulação não ficou boa, fiquei com preguiça de ler esse parágrafo desse jornalista. Vou melhorar. Jair Bolsonaro foi um dos grandes vencedores nas eleições, mesmo sem mandato, inelegível e na iminência de se tornar réu em processos como o da tentativa de golpe. Encarnou a bandeira de líder dos conservadores e ajudou a direita a obter vitórias significativas. Venceu a esquerda em confrontos diretos em capitais como Cuiabá e São Paulo. O ex-presidente ainda ajudou o PL a ser a sigla mais vitoriosa dos municípios, com mais de 200. Atentem para isso. Pena que isso não vai ficar para os conservadores. Pena que isso não vai ficar para a liderança de Bolsonaro. Porque essa samutema do Centrão, que é esse presidente do PL, dono do PL, o Valdemar da Costa Neto, ele não está nem aí para o Brasil. O ex-presidente ajudou o PL a se tornar a sigla mais vitoriosa dos municípios, com mais de 200 mil habitantes, e foi o fiador de uma série de novas forças que, por pouco, não emplacaram no segundo turno, como André Fernandes e Fortaleza. E outra coisa, na capital do Sergipe, Aracaju, Bolsonaro elegeu lá uma mulher prefeita daquela capital nordestina. Essas duas visões totalmente distintas sobre o saldo do papel de Bolsonaro no pleito circulam com força nos últimos dias. A média entre elas é a que se aproxima mais da realidade, dentro de uma análise desapaixonada. É inegável que o capitão fracassou em vários movimentos, com destaque para a cavalgada que fez em Goiânia para tentar derrubar Sandro Mabel, candidato de Ronaldo Caiado. Por outro lado, é fato também que o PL, partido do ex-presidente, conquistou 4 capitais, enquanto o PT ficou com apenas uma. Em Cuiabá, em confronto direto com o petismo, o capitão foi o grande aliado da campanha do deputado Abílio Brunini. Bolsonaro, aliás, levou a sério o papel de cabo eleitoral em 2024. Em 97 dias das convenções partidárias ao segundo turno, esteve presente em 105 cidades brasileiras, espalhadas por 18 estados. O cacique do partido Valdemar Costa Neto reconhece que o crescimento do PL se deve a Bolsonaro. Ele reconhece. Vamos ver se Bolsonaro, de fato, vai conseguir calibrar o PL para estar à disposição do Brasil em 2026 para um projeto de nação e não apenas para um projeto da família Bolsonaro. Isto é muito importante, inclusive que os conservadores que somos nós nos atentemos para isso. Agora o périplo dele deve ser por uma área bem diferente, muito mais espinhosa, os corredores da justiça. A Polícia Federal está prestes a compilar de vez a situação do ex-presidente indiciando no caso da tentativa de golpe, enquanto José Dirceu, guerreiro do povo brasileiro, agora é um homem limpo, leve e solto. De longe trata-se do caso com maior potencial, isso aqui todo mundo já sabe. Bom, nessa semana em conversa com a Veja, tendo ao lado um dos seus mais fiéis aliados, o advogado Fábio Van Hatten, Bolsonaro descartou qualquer alternativa para o lugar dele em 2026. Ele disse, não estou morto. Criticou o nome em ascensão da direita, Pablo Marçal, e não poupou o governo Lula, reservando as críticas mais duras para a economia, a política internacional e o meio ambiente. Dentro da perspectiva de retomada do poder da direita contra a esquerda, diz não enxergar outro nome com a mesma competitividade, outro nome ele não enxerga. Ele disse, chance só tenho eu, com todo respeito, a seguir os principais trechos da entrevista. Bom, nós vamos avaliar e analisar esses trechos da entrevista em outro vídeo. Veja, ninguém no lugar de Bolsonaro diria algo diferente num contexto como esse. Ele continuaria dizendo que é candidato e que é o candidato à única alternativa. Do ponto de vista eleitoral, acho que ninguém em sã consciência no Brasil tem dúvida de que, por incrível que pareça, parece que mesmo após a derrota de 2022, e também com as caneladas que o presidente costuma dar, com as traições que sofre, etc., ninguém tem dúvida que Bolsonaro realmente parece que passou a ter mais popularidade e, por consequência, mais projeção de votos do que já tinha antes do final de 2022. Agora, o cerco está se fechando.
Também inimaginável, acho que ninguém da direita, ninguém do governo Bolsonaro imaginou que uma derrota em 2022 significava essa gente que aí está, que tomou o poder, vir com tanta sede fazer o que esses caras estão fazendo por aí. A justiça está virando pirulites na boca de José Dirceu. O nosso judiciário está perdendo a credibilidade a cada segundo. Nós estamos vendo tribunais por todo o país com acusações fortíssimas de vendas de sentença. O próprio Superior Tribunal de Justiça, alguns 4 ou 5 gabinetes acusados de venderem decisões. Dizem que tem um ministro do STF citado, não está claro quem ainda, mas dizem que está citado nessa coisa também de vendas. E o parlamento brasileiro, com essa elite carcomida, quatrocentona, ainda hoje também essa elite, ainda hoje com bisnetos e trisnetos dos usineiros, alguns até aqui do meu Nordeste. Esses caras aproveitam o parlamento, não estão ali, eles se esquecem que são representantes do povo, eles se posicionam como donos do país. Eles estão ali como vendilhões do tempo. Eu quero que vocês percebam uma coisa, e essa minha tese justifica muito, a meu ver, o porquê que José Dirceu agora teve todas as suas condenações anuladas no STF. Há uma velha elite que está entranhada no serviço público e na política há mais de 200 anos no Brasil. Em todos os estados, de norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, todos os estados, todas as regiões, têm os seus representantes. Meus amigos, há gente no Ministério Público, no Judiciário e na política, no serviço público em geral, que já está aí mais de 100 anos. Alguns, a família, os Andrada, de José Bonifácio de Andrada. Os Andrada estão pelas instituições públicas do país há mais de 200 anos. Este Flávio Dino, que pousa de pobre, de afrodescendente, ele é proveniente do Pará e os seus antepassados mandaram no Pará por longo tempo, ainda quando tentaram fazer lá o Grão-Pará, por muito tempo. E nós estamos vendo todos esses clãs, né? E alguns surgem mais novos e tal, mas todos esses clãs em todas as regiões, até hoje, eles olham para a coisa pública brasileira, olham para o Estado brasileiro como uma grande fazendola deles. Eles se enxergam verdadeiramente donos da nação, como se a nação fosse fazendolas, olham para os seus estados e suas regiões como se fossem ainda capitanias hereditárias e enxergam a nós como apenas seus serviçais, aqueles que têm a obrigação de fazer o gesto físico lá do voto, de pagar impostos e de trabalhar para a boa mantença e perpetuação das benesses deles, de seus filhos e netos. Eles são isso. Quando vocês veem figuras como esse Arthur Lira, figuras como tantos outros ali na Câmara, figuras como esse Rodrigo Pacheco, tantos outros naquele Senado, é isso que se repete. É isso que se repete. E pior, e mais vergonhoso, nós nos dizemos tão modernos, mas essa estrutura perversa que eu acabei de narrar, ela hoje é mais cruel e mais profunda e deletéria do que mesmo nos primeiros tempos da colônia de Portugal aqui no Brasil. Como diria Boris Casoy, isso é uma vergonha. Mas além de ser uma vergonha, isso tem nos destruído enquanto nação e parece que, e com o apoio da China, que está pagando muita dessa gente aí a peso de ouro, o Brasil está entrando de 2023 para cá num processo de deterioração demoplástica muito rápido. Muito rápido. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei, sinceramente, se esse contexto, de alguma forma, vai favorecer ainda alguma brecha para Bolsonaro se tornar elegível. E, ainda que se torne elegível, não sei se esse contexto vai permitir
que Bolsonaro se candidate à presidência da República. Talvez até o convença a se candidatar a outra coisa, por uma conveniência, um comodismo, o ilude, o seduz. Eu acho que eles perceberam o seguinte: a candidatura à presidência agora é do Centrão, o Centrão está no Judiciário e eles vão perpetuar essa exploração do nosso povo de maneira muito mais aguda nas próximas décadas. E diga-se de passagem, com respeito nenhum ou quase nenhum ao artigo 5º da Constituição, que são ali onde estão ali nossas liberdades, liberdade de expressão, de ir e vir, liberdade de livre iniciativa, liberdade de reunião, que são as manifestações. Parece que ao longo da Panda e ao longo do governo Bolsonaro, e ao longo da própria Lava Jato, essa gente toda foi se reunindo e foi discutindo, falando: olha, esse povo é um povo muito fracote, nós não podemos sermos tão ridículos a ponto de não tratarmos esse povo no cabresto. Vamos voltar com tudo depois desse período cafonão do Bolsonaro. Muitos deles cafonas que são, mas chamavam o Bolsonaro de um período cafonão, o governo Bolsonaro. E aí eles planejaram e tomaram o poder. E aí estão, e aqui estamos nós. Não acredito na candidatura, que a candidatura do Bolsonaro, se não ocorrer nada de diferente de fora para dentro no Brasil, não acredito nessa possibilidade da candidatura do Bolsonaro. Mas vamos observando. Vamos observando. Dê seu like, inscreva-se. Se você já é inscrito, confira aí sua inscrição. Compartilhe com todos que puder. Vá até a aba Seja Membro, aqui embaixo, e se torne membro do canal.